Vamos lá, pessoal. Chegamos à derradeira aula 9, né? Que é a aula que vai começar o bimestre e vai fechar o semestre. Praticamente tudo que vem depois daqui, pelo menos as 3 próximas aulas, são aulas de revisão, onde vocês me enviam o conteúdo e a gente já começa a trabalhar. Primeiro de tudo, vocês vão seguir os 5 itens que eu coloquei aí dentro e principalmente os links que estão aqui embaixo que correspondem a esses itens que a gente está conversando, tá? O primeiro de todos eles é o livro de Dalberto Chiavenato, que é o Recursos Humanos, tá? Como vocês não têm condição de ir na biblioteca, então eu deixei um scan dele, tá certo? Então aqui vocês vão dividir entre vocês a leitura, que vai da página 1 até a página, se não me engano bem, 229, que possivelmente devem estar todos esses tópicos, e comecem a fazer o processo de citação. O que seria esse processo de citação, gente? Consiste em vocês pegarem um livro e começarem a marcar os trechos principais. Tem uma regra para a gente poder fazer o fechamento da melhor forma possível, tá? Quando nós começamos a ler o texto, eu vou mostrar aqui para vocês um pouco, tá? Isso aqui tudo é sumário dele, tá? Vamos pegar aqui um tópico que eu acho bem interessante. Contexto da área de RH. Quando vocês enxergarem, quando vocês estiverem lendo, lembra sempre o seguinte, tá? Eu preciso sempre tirar o conceito, o que é, no caso, o contexto da área de RH, suas características, a segunda coisa que vocês devem estar buscando, e terceiro é um exemplo que contextualize o RH. Pô, Leandro, mas aí eu vou grifar tudo. Não, então entenda. Você vai pegar partes do texto que dê sentido ao que é o contexto, partes do texto que falem que é características e parte do texto que tem algum exemplo aplicado ou em alguma empresa, tá? Ou em alguma outra estrutura do texto, tipo alguma menção desse contexto numa empresa real ou no exemplo que ele coloca aqui como cotidiano, tá? As imagens que vocês estão vendo, elas também podem ser utilizadas para reforçar sua teoria, só que toma muito cuidado com a questão das imagens, tá? Elas podem, às vezes, atrapalhar o seu raciocínio. Então, essa seria a primeira etapa. Não se desesperem nesse processo, porque é legal que vocês leiam, tá? Façam seus grifos, entendam o que vocês estão fazendo, mas vocês não vão grifar isso a esmo, tá? Ou sem uma guia. Por isso, eu acabei deixando a guia também dentro do arquivo, eu vou chegar até ela, tá? Depois, com o livro em mãos, é legal você ver o material de apoio que a gente deixou para vocês compreenderem como é que é o processo de criação desse documento. Aqui fala exatamente o que é monografia, como é que é o modelo geral para a gente poder fazer as referências lá no final do que utiliza o quê, quando eu estou referenciando o livro, quando eu estou referenciando artigo, como eu faço as regras de citação, então tudo dentro desse documento é mais a questão de você ler. Em determinados momentos da nossa disciplina, eu vou dizer o que você deve utilizar desse manual e quando. Então, não é para você ler agora, ficar ansioso e começar já a usar. Eu vou dizer para vocês em qual parte vocês vão utilizar o quê, tá? O segundo item da lista de downloads, tá? Só voltando aqui, é a parte de citações, tá? Então, vocês podem muito bem baixar ela aqui, tá? Como eu já baixei, então eu já vou abrir o meu arquivo para que vocês possam ver, tá? E aqui é a orientação para citações, tá? O que são chamadas de citações, o que é citação textual, transcrição, como faz a questão da regra da longa, da curta, tá? Então você vai entender alguns exemplos que tem para deixar um pouco mais claro toda essa parte. O tema e problema, que eu também já acabei fazendo, né, para vocês aqui também. Vou abrir ele aqui já que eu já tenho aberto, tá? O tema e problema de vocês, que é o pré-projeto, já está colocado. Leandro, o que eu tenho que mudar? Somente o nome da empresa nesse documento. Mais nada, ó. Só isso aqui. O resto, tudo você vai seguir esse documento, inclusive a justificativa. Vocês não vão ter que pensar nela. Isso aqui tem que estar com o nome da empresa de vocês. Beleza? E aí vem o derradeiro ponto, que é o referencial teórico. Lembra que eu falei que vocês vão ler a teoria do Chiavenato? Só que então, só que o tio já deu uma mão aqui para vocês. Tá vendo esses tópicos que vocês estão vendo aqui? Tá? Ao total, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 tópicos.
Esses 22 tópicos estão dentro do livro. Alguns muito claro, escancarado, outros nem tanto, tá? Então entenda, você não pode excluir nenhum desses tópicos. Você não pode nomear nenhum desses tópicos. Você pode até criar subtópicos. Vamos supor que aqui você viu lá que você pode criar. Deixa eu só habilitar aqui a edição. Ah, Leandro, eu vi lá no multivariado contingencial. Eu gostaria de saber, Leandro, se eu posso fazer um 2.2.1.1 e um outro item abaixo que eu achei importante. Isso você pode fazer. O que você não pode fazer é o seguinte: ah, eu não achei mesmo? Então eu vou cortar esse tópico. Nunca corte nenhum tópico dessa teoria. Essa guia que eu dei, ela é como se fosse uma bíblia para seguir à risca. Então todos os tópicos têm que ter uma teoria. As teorias serão construídas em citações curtas, citações longas e interpretação de citação, como a gente começou a falar, tá? Mas num primeiro momento, você vai pegar esses tópicos e começar a fazer a marcação no livro, tá? Tentando achar eles e fazer a contextualização, tá? Então vamos supor, putz, Leandro, eu achei lá relações. Leandro, mas quantas citações eu coloco? Aí chegamos num grande ponto. Relações, cultura organizacional e quase todos os outros tópicos, você vai ter mais de 2 ou 3 citações por tópico. Então, não adianta você vir aqui com uma citação. Se ele não contextualizar, se não caracterizar, você perdeu tempo. Então, sempre trabalhe entre 2 a 3 citações por tópicos ou mais. Então, esses itens aqui, todos esses 22 tópicos, eles são o bastião de vocês, eles são a guia, tá? É com base nisso que você vai ler o texto, tentar encaixar as citações aqui e, primeiro de tudo, identificar esses tópicos dentro do livro. Repito mais uma vez, tem coisa aqui que está escancarada, tem coisa aqui que você vai ter que dar uma bela de uma lida e achar, tá? Não muitas, mas tem, tá certo? E tem uma pegadinha que depois eu vou acabar falando ela, caso ninguém consiga. Se alguém achar, eu vou deixar essa pessoa falar e essa pessoa tem meio ponto a mais no trabalho. Então, essa guia aqui é uma das guias mais importantes, tá? Pô, Leandro, tem outra coisa para a gente também poder ver? Tem. Aqui eu dou alguns exemplos de como que o pessoal costuma fazer a fundamentação teórica da SWOT. Então, se às vezes você tiver alguma dúvida, olha esse arquivo. Não é a mesma teoria que vocês estão trabalhando, que é recrutamento e seleção, mas é SWOT, tá? A SWOT é uma parte do marketing, uma parte também relacionada à estratégia, que a gente usa para ver forças e fraquezas. Mas aqui, no caso, é para vocês entenderem como ele fez a chamada de citação, como ele utiliza os autores, como ele faz a chamada de citação longa, como ele utiliza a citação por interpretação de citação, como ele trabalha com a curta. Então, são alguns pontos para você poder analisar e compreender como é que você pode redigir a sua citação. Então, esse arquivo que vocês estão tendo em mãos aqui, essa parte da disciplina, ela já está praticamente contextualizada para que vocês possam trabalhar e executar. Lembrando que a primeira parte é você pegar o referencial teórico, os 22 pontos, e começar a ler o livro. Compreender o que vocês estão fazendo, tá? Algumas regras. Grupos de quanto? De 3 até 5 pessoas. Posso fazer sozinho? Pode. Mínimo de páginas de teoria. Mínimo de páginas de teoria. 35 páginas de teoria. Menos do que isso, eu não vou aceitar, porque não tem nem coerência quando você está lendo 229 páginas. Máximo de teoria, 50 páginas, tá? Então, assim, isso está no áudio, eu ainda não coloquei porque eu vou colocar na próxima aula. Mas entenda, mínimo de 35 e máximo de 50. Beleza? Então, fico por aqui, dentro da nossa parte contextual, e aguardo que vocês formem seus grupos e me informem e comecem a trabalhar nisso. E contem comigo para a gente poder tirar as dúvidas.